Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Nós estamos iniciando mais um gabinete. Eu, Tabata Alves, editora de política do Leia Já, estou recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o vereador do Recife, Zé Neto, do PSB. Muito obrigada, vereador, por sua presença, pela disponibilidade de debater a cidade do Recife. Eu que agradeço, Tabata, para a gente é uma alegria estar participando aqui do programa Gabinete. Vamos lá conversar um pouco sobre a nossa atuação, o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 4 anos, que desenvolveu ao longo desses 4 anos, e também apontar para o futuro, do que a gente vai querer fazer ao longo desses próximos 4 anos. Afinal de contas, a gente teve a alegria de ser reconduzido pelo povo do Recife para representá-los lá na Câmara dos Vereadores. A gente conversava antes do programa, de que o senhor foi reconduzido da melhor maneira possível. Nunca antes na história do Recife, na história política do Recife, um vereador teve uma ampliação de 236% dos votos, Saiu de 3.200 poucos votos, para 11.027, foi isso? Exatamente. Nós saímos de 3.278 votos para 11.027. Isso nos dá uma alegria grande pelo reconhecimento do povo recifense ao nosso trabalho e a generosidade do povo em reconhecer esse trabalho. E eu acho que a maneira mais correta de a gente agradecer a essa generosidade, a isso, é a gente trabalhar bastante. Foi isso que nós fizemos ao longo desses 4 anos. A gente teve um mandato muito presente ao longo desses 4 anos, com várias localidades da cidade do Recife, tanto na Zona Sul, como na Zona Oeste da cidade, como na Zona Norte. E é isso que a gente vai continuar fazendo. A gente está revigorado, sabendo que a gente está no caminho certo. As urnas mostraram isso, fazendo essa grande recondução, como você bem disse. Nunca antes na história da cidade do Recife tinha havido um crescimento eleitoral de uma eleição para outra, de um candidato à reeleição. Isso demonstra que a gente está no caminho certo, que a gente está preparado para fazer mais e melhor pelo povo do Recife. A gente já fez muito ao longo desses 4 anos, agora com muito mais experiência, a gente está pronto e querendo fazer mais e mais pelo povo. O senhor atua muito na questão do empreendedorismo, na requalificação de espaços, na questão de infraestrutura. Isso vai ser a tônica desse mandato também, ou o senhor vai atuar em outras frentes agora, uma vez reconduzido à Câmara? Tabata, nossas bandeiras continuam as mesmas. A gente, no primeiro momento, defendeu tanto a questão da cultura, do empreendedorismo, da inovação tecnológica, porque a gente entende que a cidade do Recife é vocacionada para a tecnologia, e assim a gente vai continuar fazendo a defesa dessas bandeiras, porque a gente entende da importância dela, como também você falou aí, da infraestrutura urbana na cidade. A gente foi autor de algumas proposições que eu considero relevante para a cidade, a exemplo da instalação, que agora virou lei, dos bueiros inteligentes na cidade, onde a gente está tratando da microdrenagem da cidade. E o bueiro inteligente, não sei se você sabe, me permita aqui fica à vontade, utilizar esse espaço para explicar isso. É uma espécie de caixas coletoras que você vai colocar nas galerias pluviais da nossa cidade, impedindo que o lixo vá para as galerias e faça o entupimento. A gente cria uma espécie de peneira nessas caixas coletoras, impedindo que o lixo vá para as galerias, e com isso a gente tem a passagem da água de uma maneira natural. A implementação disso seria uma ajuda, para essa questão. A gente enfrentou agora dias com muitas chuvas, com chuvas que aí em 24 horas excederam 3 dias, Isso. Na cidade do Recife. A gente teve questão de mortes, infelizmente, nos morros, e uma situação caótica de trânsito, quer dizer, questões que ainda se perpetuam, que são históricas, não só na cidade do Recife, mas como na região metropolitana do Recife, que foi toda afetada, mas o Recife de uma maneira grande. Sim, claro. Eu acho que vale destacar que tudo que já foi feito ao longo desses 4 anos pelo nosso prefeito João Campos. A gente teve mais de 6 mil ações durante esses 4 anos de governo, com a Operação Inverno, mais de 800 milhões investidos nessa área, na área de morros, onde a gente entregou mais de 139 obras de contenções de morro na cidade. Nunca antes na história da cidade do Recife houve tanto investimento nas áreas de morro como a gente
no nosso governo fez. A gente entregou mais de 1.000 escadarias na nossa cidade, a gente entregou mais de 4.000 ações do programa Parceria, de ações nos morros, porque isso a gente entende que é importante. A gente tem uma área geográfica, com quase 60% da área geográfica do Recife é nas áreas de morro, e o prefeito entende da necessidade que tem de a gente fazer essas intervenções. Tenho certeza que a gente vai continuar fazendo esses investimentos, porque a gente tem que atuar, o governo precisa girar para quem mais precisa. Essa é a tônica que o prefeito vem desempenhando ao longo desses 4 anos, e eu não tenho dúvida que a gente vai continuar nesse mesmo ritmo acelerado. A gente tem várias obras, como eu estava te dizendo, 70% de tudo que é investido em infraestrutura é canalizado para as áreas periféricas da cidade, porque a gente tem que botar o governo para atender quem mais precisa, e é isso que a gente tem feito. Como também eu dei esse exemplo da microdrenagem, agora a macrodrenagem da cidade, que é o tema de maior relevância para que a gente, de fato, tenha dias mais tranquilos nesse período de chuva. Claro que a gente nunca vai ter totalmente 100% de segurança, porque foi muita chuva. Para você ter uma ideia, nos 3 últimos dias, do dia 4 ao dia 6, quase 200 milímetros de chuva, de precipitação de chuva na nossa cidade. Não tem cidade no mundo que esteja preparada para isso. Não tem cidade no mundo que esteja preparada. Mas o que é que a gente está fazendo? Além de todas essas ações que a gente acabou de elencar aqui, o prefeito da cidade iniciou no final do ano passado a dragagem da bacia do Rio Tigipió, porque nossa cidade é banhada por 3 bacias, a do Capibaribe, Bibiribe e a do Tigipió, onde a gente tem o maior problema no Tigipió. Isso é um problema histórico da cidade. Não adianta. A gente teve a responsabilidade e a coragem de enfrentar o desafio. Ouvindo as pessoas que entendem, a gente trouxe especialistas da Holanda, que a característica da cidade da Holanda é muito parecida com a da gente, e a gente fez essa escuta, entendendo o que era feito lá, para a gente trazer para cá, para que a gente, de fato, começasse a fazer essa dragagem. A gente tem mais... já fez aí um aumento na margem do rio do Tigipió, e a próxima etapa é continuar essa dragagem, e nos próximos anos a gente vai ter uma melhoria. Essa ação está sendo conduzida através do Promorá, é uma ação de 3 anos, onde a gente vai ter, de fato, grandes avanços em relação a isso, além dos reservatórios que a gente está sendo construído na cidade, os reservatórios subterrâneos, porque a água, quando chegar, precisa escoar. Né? E aí, esses reservatórios também estão sendo construídos na cidade, como também o primeiro parque alagável, a gente entregou também no final do ano, ali no IPCEP. E estão tantas outras ações, não é uma ação só, são várias ações que a gente vai estar implementando para tentar resolver ou diminuir, mitigar esse problema na cidade. Agora, a gente tem uma questão da própria existência da cidade, entendeu? Por quê? A gente tem um crescimento desordenado, que foi feito e está estabelecido, e em alguns locais a gente está abaixo do nível do mar. Então, quando você tem muita precipitação de água, a maré alta, a água mina do chão, entendeu? Então, a gente tem tido essa preocupação de fazer essas ações para mitigar o problema. Existem problemas que acabam se ligando com outros municípios, né? A gente viu aí questões de Jaboatão, né, com Recife, e a região metropolitana, ela está muito interligada e tem problemas muito semelhantes, dos morros, da água, do trânsito, né? O senhor acredita que a governadora reeditou essa questão, né, desse diálogo entre esses gestores? O senhor acredita que seria importante agora, nesse momento, na questão das chuvas e de trânsito, dessas outras áreas, né, que a gente conversou? Veja, Tabata, eu acho que o diálogo é necessário sempre para quem está na atividade pública, quem está na atividade política. Eu acho que o governo estadual tem que fazer seu dever de casa, sim, de chamar os prefeitos para que a gente faça uma ação integrada, mas o que a gente vem assistindo ao longo desses quase 3 anos não é isso. A governadora pouco conversa com os gestores, assim, ou conversa com pouca gente, e quem sofre com isso é a população. O senhor acredita que ela conversa mais com os aliados dela? É o que a gente tem visto sempre, que a governadora não tem tido uma conversa tão aberta com os demais, e sim mais para um público
que acompanha ela. E eu acho que o gestor, quando é eleito democraticamente pelo povo, ele tem que governar para todos. Ela disse que telefonou para todos os gestores, inclusive do Recife, né, se colocando à disposição deles. O senhor acredita, então, que precisa melhorar com esse toda diálogo, certeza, né? Com toda certeza. Melhorar e, principalmente, a gente vê ações concretas que mudem a vida das pessoas. Porque é isso que, de fato, é para isso que nós estamos, somos eleitos pelo povo do Recife, para que representá-los. Né? Isso, exatamente. E eu acho que isso o governo do estado tem deixado a desejar. A gente teve esses dias ainda na questão das chuvas, né? Porque é um assunto, de fato, o assunto do momento, muito importante a gente conversar, e aproveitou essa oportunidade, de outros vereadores que colocam, inclusive, projetos de vocês montarem um grupo de trabalho permanente. O senhor acredita que isso possa também ajudar, né, a gestão? Veja, de ter algum grupo de trabalho na Câmara do Recife? Esse grupo de trabalho é permanente. Existe uma conversa sempre diária com todos os parlamentares dentro da casa de José Mariano. O vereador, a gente que sabe disso, você também que acompanha a política, sabe que o vereador é o político mais presente, Sim. mais perto da população. Então, é quem vê mais as dificuldades do povo, seja aqui no Recife, em qualquer cidade da nossa federação. Então, existe sim um compromisso de todos os parlamentares, independente de lado A ou lado B. A gente está ali e a casa tem feito esse papel muito bem, sendo conduzida pelo presidente da casa, o vereador Romerinho Jatobá, que independente de lado de governo ou oposição, a gente respeita o espaço de todos. Afinal de contas, ali é uma casa plural, uma casa de representação do povo do Recife, e independente de lado, de ser governo ou não ser governo, a voz e vez, todos os parlamentares, isso aqui eu quero dar esse testemunho, tem tido a sua altivez, e a Câmara do Recife tem feito seu papel com muita altivez nas discussões importantes da cidade. Outra situação, né, que a gente vivenciou esses dias e que foi de violência, né, nas ruas por conta do clássico, né, das multidões. Há 5 anos não tinha um clássico das multidões e a situação se agravou para além do que a gente estava habituado a, né, noticiar, a ver pela cidade, né? E a gente sabe que também as confusões acabam indo para outros municípios, né? Teve lá no Cabo, teve em Jaboatão, mas o Recife é o grande foco, né? O que o senhor acredita que pode ser feito? Claro que tem a grande competência, né, do governo estadual para essa situação, né? Porque é questão de polícia mesmo, né? Disse que tiveram 700 policiais nas ruas, mas que não foi suficiente. A gente teve cenas horríveis, né? Até de estupro na rua para todo mundo ver. Mas o que o senhor acha, né? O prefeito até se colocou à disposição, que a prefeitura do Recife, o que os vereadores, o que os clubes podem fazer de diferente para que o torcedor possa voltar, possa ir, né? Tem pessoas, eu mesma, confesso que tenho receio de levar meus filhos a estádio. Veja, eu acho que a gente precisa fazer essa discussão em 2 recortes, na minha opinião. Sim. A primeira é o seguinte: não existe, eu acho que foi muito infeliz da parte da governadora as atitudes que ela tomou, de você punir o torcedor feito eu, feito você, que gosta do esporte e do futebol, porque quem criou todo esse problema não foi os torcedores de bem, foi vândalos que estão ali trajados de torcedor. E uma outra coisa, ela impede os jogos, os próximos 5 jogos, foi uma decisão da governadora no dia do jogo. Só que as confusões e todas as cenas de violências que a gente vê no futebol pernambucano e no futebol do Brasil, geralmente ela não é dentro do estádio, ela é fora dos estádios, é nos arredores. E o que é que precisa ser feito? E é onde eu acho que o governo do estado errou, a polícia errou. Porque a gente tem aí a inteligência da polícia. A inteligência da polícia
falhou no seu trabalho, no seu plano de trabalho. Porque todos nós sabemos, hoje tem redes sociais, esse povo marca esses encontros pelas redes sociais. Será que a inteligência da polícia... Ali bem aberto para todo mundo da polícia não tem como saber disso? Você falou aqui de 700 policiais, mas a gente acha que 700 policiais foi que estava no entorno do estádio? Não, ele faz essa conta de 700 policiais trabalhando no dia. Seja, pode ser em Jaboatão, em Camaragibe, isso tudo entra nessa mesma conta. Então também faltou, eu acho que houve um erro também da questão de mensurar melhor a quantidade de policiais para o clássico do jogo. Porque, querendo ou não, a gente sabe, hoje existe... Acho que a maior rivalidade entre os clubes hoje é Santa Cruz e Sport, é o famoso clássico das multidões, e a Polícia Militar, na minha opinião, também falhou nesse sentido, de não mensurou de forma efetiva a quantidade de policiais que teria que ter nos estádios, para o clássico das multidões. Mas, como eu falo, para além disso, eu acho que houve um equívoco da inteligência. A inteligência precisa ter feito um trabalho mais ativo de planejamento na ação do clássico das multidões. É porque o que parece é que realmente faltou planejamento, né? Total. As pessoas ficaram... Nossa, virou um Foi uma caos. cena de barbárie, né? Total, assim. Eu recebi as imagens, eu acredito que umas 10, 11 horas da noite, da manhã, eu fiquei perplexo com isso. Eu digo, vai ser um caos esse negócio do jogo. E aí a gente esperou o que o Estado ia se pronunciar, e o que foi pronunciado, para mim, eu acho que foi mais um equívoco da governadora, onde ela só chama uma coletiva para as 14 horas da tarde, vão atender a imprensa às 19 horas para dar a suspensão para os dois clubes. E que foi até derrubado, né? E foi derrubado, porque eu acho que foi como eu disse aqui, eu acho que foi mais uma atitude infeliz da governadora do estado de Pernambuco, governadora Raquel Lira. Falando na governadora, falando no prefeito, a gente tem aí um ano que todo mundo tem falado de entrega. Sim. E todo mundo tem falado de 26, né? Essas entregas têm a ver com 26? Essa intensidade tão grande de entregas que 25 promete? Não, veja, eu posso falar pelo conjunto político que a gente tem muita honra de fazer parte. Eu acho que você também deve ter acompanhado a grande transformação que o prefeito da cidade do Recife, João Campos, fez ao longo dos 4 anos. Desde que João Campos assumiu a gestão da Prefeitura do Recife, a gente vê o Recife, de fato, se transformando num canteiro de obras. E nunca antes, na história da cidade do Recife, houve tanto investimento na área de infraestrutura. Seja na área de infraestrutura, seja na área da saúde, seja na área da educação. E tem alguns marcos aqui que eu queria pontuar aqui nessa entrevista, tendo essa oportunidade de falar aqui com você. A gente fala na infraestrutura, a gente fez há mais de 20 anos, não se entregava uma ponte na cidade. A gente vai entregar 5 pontes. Uma já foi entregue, que é a ponte Jaime Guzmão, onde liga a Zona Norte e a Zona Oeste. A gente está construindo a ponte que liga a Zona Sul à Zona Oeste, como a gente está construindo a ponte do Rio Morno, a ponte do Arruda e a ponte da Agamenon Magalhães, o pontilhão da Agamenon Magalhães, que foi entregue também agora no final do ano. Só na parte de infraestrutura de pontes. A gente vem para áreas de pavimentação de rua. Ao longo desses 4 anos, mais de quase 150 ruas foram entregues na cidade do Recife. E eu digo isso, pode achar, não, pavimentação de rua é importante demais. Só quem sabe da importância de ter sua rua pavimentada é quem não tem a sua pavimentada, que vive na poeira, na lama, e isso a gente está levando dignidade. Além de tantas outras ações, seja ela de requalificações dos canais da cidade. A gente tem 99 canais, muitos deles já foram requalificados. A gente chega para a área da educação, assim que assumiu o governo, a gente tinha 6.500 vagas de creche, nas creches da nossa cidade. A primeira vaga de creche foi iniciada no ano de 1981. Nos 4 anos, a gente mais que dobrou o número de vagas de creche na nossa cidade. Como é que a gente fez isso? Ampliando, investindo, fazendo investimento na rede que a gente já existia, ampliando e construindo novos. Além de contratar, porque não adianta só fazer a construção de
pedra e cal, a gente precisa também investir no servidor. E a gente fez a maior contratação para a educação na história da cidade do Recife. Na área de saúde, da mesma forma, a gente requalificou várias unidades que já existentes e ampliou mais e fez novas, como também contratando mais médicos. Agora, o desafio da saúde é enorme, a gente sabe disso. Dizer que a saúde do Recife está a mil maravilhas, não. Mas se você olhar um retrato de 4 anos atrás e olhar agora, consequentemente você vai ver muito avanço na cidade do Recife em relação à saúde. E quem está dizendo isso não é só o vereador Zé Neto, não. Quem disse isso foi as urnas. As urnas mostraram. O nosso prefeito João Campos teve a maior vitória histórica da cidade. Mais de 78% dos votos válidos foi para o prefeito João Campos. Então, isso demonstra que a gente está no caminho certo. E é por isso que eu digo. Agora, 26, a gente vai discutir em 26. Eu não tenho dúvida que o prefeito está fazendo e vai continuar fazendo é cuidar do povo recifense, é cuidar da nossa cidade. Mas isso viabiliza ele para 26? Veja, a gente vai discutir em 26. Nunca política será, eu não tenho dúvida disso, nem para mim, nem para, acredito que o prefeito João Campos, um projeto pessoal. Tem que ser um projeto de um conjunto político. Afinal de contas, você não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. E no momento exato, em 2026, isso, né? E um chamamento. Em 2026 a gente vai conversar com a Frente Popular de Pernambuco para discutir nome, conversar com os partidos. Afinal de contas, não é só o PSB. A gente não chegou até onde chegamos só com o PSB. Mas o senhor não acha que já estão animados, bem animados, não? A gente viu cenas de, por exemplo, nas eleições municipais de vereadores, candidatos a vereadores de outros municípios, né? Até do interior, tirando foto para suas campanhas com o prefeito do Recife, João Campos. Porque, veja, o prefeito João Campos hoje, ele, querendo ou não, se tornou uma liderança nacional, na política nacional. O João é uma referência nacional. A gente está falando aqui, você trouxe o exemplo de vereadores daqui do nosso estado, mas João foi representar em outros estados da nossa federação também, no período eleitoral. Então, o João hoje tem uma dimensão nacional. Pelo que se conversa, tudo indica que João será também o nosso presidente nacional do partido. Então essa interlocução é uma coisa mais natural do mundo de fazer a conversa com vários estados da nossa federação, como municípios da nossa cidade, e isso nos deixa muito alegre desse reconhecimento, desse trabalho revolucionário que o prefeito da cidade do Recife tem feito junto com o seu conjunto político. O senhor acha que ele teria chance de levar o governo do estado? Eu acho que Raquel Lira. Eu acho que ainda que é muito prematuro para a gente estar conversando isso, mas eu torço e vou trabalhar muito para qualquer nome que seja da Frente Popular, a gente fazer esse embate em favor do povo de Pernambuco. Aqui eu não quero falar em nome de pessoas. Agora eu acho que a governadora do estado de Pernambuco tem deixado a desejar na sua gestão. É tanto que a gente vê confusão da relação dela com a Assembleia Legislativa. A gente vê pouca entrega, de fato, que vai mudar a vida das pessoas. Então, acho que é um governo que deixou de entregar. Câmara do Recife. A gente tem agora figuras não só novas na casa, mas jovens, né? Que estão aí com todo o gás. A gente já recebeu aqui alguns deles. E falam bastante, né? O discurso é de que vão fazer uma oposição, de que antes não tinha uma oposição assim, a gente sabe que tinha, né? Mas eles avaliam que eles vão trazer uma oposição mais firme para casa, né? Como é que o senhor pretende dialogar com esses novos vereadores? O diálogo vai continuar sendo o mesmo. Eu discordo dessas posições. Eu acho que, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião pessoal, é um desrespeito da oposição anterior, porque eu fui testemunho ocular que, de fato, a oposição na legislatura anterior fez oposição ao governo, sim, e que esse processo é o processo mais natural e democrático que tem, que a gente precisa. Claro, em toda democracia você precisa ter o contraditório, porque toda unanimidade é burra, eu sempre defendo isso. Então, o contraditório é importante para que a gente faça, porque eu aprendi uma coisa, Tabata: quem escuta mais erra menos. Então, a oposição vai ser respeitada da mesma forma como foi respeitada há 4 anos atrás. E o prefeito da cidade do Recife, eu não tenho procuração aqui para falar sobre, para falar por ele, mas eu posso garantir, pelo que eu tenho
visto e testemunhado. O prefeito da cidade do Recife tem muito respeito com a Câmara dos Vereadores, sempre tratou a Câmara com seu devido respeito. Afinal de contas, antes dele estar prefeito de Recife, ele foi deputado federal pelo estado de Pernambuco, o deputado federal mais votado na eleição de 2018. E ele sabe da importância que o Legislativo tem, seja em qualquer cenário, seja no cenário municipal, seja no cenário estadual ou no cenário da federação. A gente está chegando nos momentos finais, né, do programa. Eu, desde já, lhe agradeço, né, pela sua presença. Foi ótimo a nossa conversa, né? Ele convida outras vezes voltar aqui no gabinete para a gente conversar mais ao longo da legislatura. E queria que o senhor deixasse aí o que o senhor quer dizer inicialmente para a população recifense, que votou no senhor, e também para a população geral. Afinal de contas, o seu mandato, né, está em favor da população, como o senhor falou. Tabata, primeiro de tudo eu quero lhe agradecer mais uma vez por essa oportunidade, e a gente está aqui prestando contas um pouco do que a gente fez, como a gente conversou aqui, e também dizer à população do Recife que o mandato do vereador Zé Neto esteve presente durante esses 4 anos, estará presente durante mais 4, mas com certeza, com muito mais empenho, com a experiência acumulada ao longo desses tempos, para que a gente consiga fazer mais e melhor pelo povo do Recife. Esse é o nosso compromisso, e um compromisso que não é inegociável, de a gente trabalhar cada vez mais e trazer grandes avanços, mudança de qualidade de vida para o povo do Recife. Foi isso que nós fizemos e é isso que a gente vai continuar fazendo ao lado desse conjunto de forças que a gente faz parte, que tem muita honra de fazer parte, porque a gente vê grandes transformações de forma coletiva na vida das pessoas, e é isso que a gente vai continuar fazendo. E a Câmara, não tenha dúvida, ao lado dos demais colegas lá da Câmara, dos 37 vereadores da Câmara, vai fazer o seu papel de discussão com altivez e com muito respeito. E a oposição vai ter, como sempre teve, voz e vez para que a gente faça as discussões, porque quem ganha com isso é o povo do Recife. Muito obrigado, estarei sempre à disposição. Obrigada, vereador. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no gabinete. Até a próxima.